Carlos Gaspar, Telmo Monteiro e Rui Bernardo construíram o maior arquivo fotográfico comunitário do Cartacho. Reconstruir a história do concelho através dos arquivos institucionais e das famílias e assim preservar a memória e salvar do esquecimento os acontecimentos, os locais e as pessoas que as fotografias retratam é o mote destes 3 amantes da fotografia. O projeto Memórias Fotográficas do Cartacho está a assinalar 10 anos de um trabalho completamente voluntário e até agora sem apoios financeiros. A ideia surgiu do reconhecimento da importância da fotografia para contar a história familiar, e a importância, então, o que é que seria um grande álbum comunitário para contar a história do Cartaz. Eu sou amante de fotografia, gosto muito de fotografia antiga, organizava o meu arquivo familiar e... Que eu sempre tive essa paixão enorme por fotografias antigas, arquivos, tudo o que fosse da história do Cartaz. Se eu já fazia isso, já que o assinava antes, de certa forma, já o meu pai também e o meu avô sempre guardámos fotografias e cartas e coisas assim antiguíssimas. Se para as famílias o arquivo familiar é importante e é dos primeiros documentos que salvam quando há alguma catástrofe, alguma coisa, obviamente para uma terra o somatório de todos esses arquivos, o arquivo comunitário, é importante. Tenho fotografias muito antigas também da minha família, que felizmente nunca deitava nada fora. É um defeito de família. E então comecei logo também a imaginar formas onde é que se poderia ir começar por recolher fotografias. O primeiro sítio que eu pensei foi no Ateneu e na Sociedade Filarmónica Cartaxense. E depois foi catalogá-las. Eu e ele éramos uns detetives para a fotografia, que era um espetáculo. Então pensei a importância que seria tentar reconstruir a história do nosso concelho através então da partilha desses arquivos familiares ou institucionais e que as pessoas pudessem colaborar em cima deles e pudessem contar a história das fotografias, identificar aqueles rostos e partilhar com a comunidade. Sei que foram quase noites inteiras, metíamos lá as fotografias com umas molinhas e tal, tirávamos fotografia, a fotografia tinha que ser tudo restaurado no Photoshop. E isso é que deu muito trabalho, que era para estarem apresentáveis, e depois da restauração da própria fotografia, que aquilo demorou muito tempo e foi um trabalho que eu diria que era tipo trabalho relojoeiro. Uma paciência que a gente teve para fazer aquilo tudo. Claro que depois com o passar do tempo a gente depois começou a arranjar técnicas e formas de dar a volta ao assunto. Notámos que inicialmente as pessoas tinham mais reticências. As portas abriram-se quando nós dizíamos o nome dos nossos pais. Portanto, o nome dos nossos pais era uma chave porque as pessoas que me conheciam, confiavam e sabiam que estávamos ali a fazer um projeto pelo Bando do Cartaz. A partir daí as pessoas ficavam à vontade, começavam a abrir os seus álbuns de fotografias e a mostrar, olha, tem aqui esta, pode ver já assim que interessa e assim. Portanto, este projeto na verdade sempre foi feito na cavaqueira. Nunca foi feito uma questão formal ou mais oficial, não, foi uma cavaqueira e assim é que as pessoas abriam as suas portas, porque veem que é uma coisa para o bem da terra delas. Nós colocávamos online, depois, ou seja, as pessoas estavam a mostrar a fotografia que elas tinham num álbum onde apareciam várias pessoas. Muitas vezes as pessoas que apareciam naquela fotografia eram familiares do vizinho que nunca tinha visto aquela fotografia. E aí começaram as pessoas a aderir, porque as pessoas, espera aí que isto é muito engraçado, estou aqui a ver uma fotografia do meu pai que nunca tinha visto. Pronto, e essa foi a parte mágica deste projeto que me apaixonava. Nós temos peças de um puzzle gigante, não é? Que é a história da nossa terra. Nós temos as nossas peças escondidas no nosso álbum, no fundo das nossas gavetas, e se juntarmos tudo isso e cada um a ajudar não só partilhando as fotografias, mas partilhando o contexto, a história daquela fotografia, o que é que ela retrata, que acontecimento era aquele. Isto é importante não só do ponto de vista humano, mas depois do ponto de vista cultural, histórico. Pois as pessoas tinham orgulho de mostrar os seus familiares. Olha, está aqui o meu pai, tinha este trabalho muito importante, meu pai fazia isto, fazia aquilo. Ou seja, as pessoas tinham aquela necessidade e percebiam que, ao contar a história daquele familiar delas,
estavam a preservar a memória dele. Aquela fotografia preservava a memória daquela pessoa, o nome dela, o que é que ela fazia, a história de vida dela de certa forma. E a mostrar à comunidade. Porque é isso que interessa este projeto. Existem aqui várias camadas, várias dimensões que tornam este arquivo um arquivo muito especial. É o arquivo, diria, o arquivo principal do cartaz hoje em dia. Está disponível online, 24 horas, qualquer pessoa tem acesso à internet e quem sabe pode vir a ser o embrião de um futuro arquivo municipal do cartaz. Ao conhecer fotografias novas e arquivos novos que as pessoas têm, todas as pessoas praticamente têm arquivos fotográficos em casa ou documentais até, de coisas que interessam para a comunidade, que se calhar não faz sentido estar fechadas num baú durante 100 anos, não é? Porque não mostrar um postal sobre a Câmara Municipal do Cartaz, um assunto de interesse para a comunidade e para a história da comunidade, não é? Todos, se calhar, temos pequenas historiazinhas que todas juntas fazem a história da nossa terra, não é? O município do Cartaz, desde o início, foi sensível à importância do projeto e abriu-nos as portas e cedeu-nos vários arquivos. O arquivo do município do Cartaz, da Biblioteca Municipal, do Museu Rural do Vinho e, portanto, nós sabemos que este projeto é uma corrida contra o tempo e, portanto, nós já fizemos, toda a comunidade que participa no projeto já fez muito, mas queremos fazer ainda mais, porque cada ano que passa é um ano de memória que se perde e, portanto, nós queremos fazer mais, queremos acelerar, mas para isso precisamos do apoio de vários parceiros e do apoio, obviamente, também do município do Cartaz. Um arquivo daqueles não vale a pena estar fechado num gabinete ou numa coisa qualquer, que as pessoas não tenham esse acesso. Ao fim e ao cabo foi o benefício do nosso projeto ter ido lá digitalizar e publicar, até foi esse. Foi dar a conhecer ao povo um arquivo que ninguém, se calhar muito pouca gente conhecia. Entre outros arquivos interessantíssimos que encontramos, coisas muito antigas e inéditas que a população do Cartaz não conhecia. Uma delas foi de facto o espólio de plantas do meu bisavô José Augusto Marques, do qual eu pouco sabia até a idade adulta. E eu descobri que aquelas plantas, sim, contavam de facto a história de uma parte do Concelho do Cartaz. Não só do Cartaz, mas do Concelho e não só, fora do Cartaz. Ou seja, toda a história do Concelho do Cartaz passa muito para aquelas plantas, que felizmente foram destruídas em 1970 no incêndio da Câmara. Felizmente sobreviveram porque não estavam na Câmara. O espólio deveria ser um objeto de estudo e de preservação. Por exemplo, o Sr. Manuel Barroca é um bom exemplo de como este projeto é uma corrida contra o tempo. Porque há 10 anos o Sr. Manuel Barroca foi das pessoas que mais abraçou este projeto. E agora essa memória com carinho, porque ele dirigiu-se na altura ao povo do Cartaz que ainda existia, perguntar quem éramos nós e como é que podia chegar ao nosso contacto. Ou seja, foi um caso em que a pessoa que nos procurou com a vontade de partilhar o seu arquivo. Porque ele era uma pessoa que tinha cultura, sempre guardou o arquivo, era um apaixonado imenso pelo Cartaz. E sempre nos abraçou este projeto e sempre foi uma pessoa muito reconhecida com este projeto. Infelizmente já cá não está, pela força da idade, não é? Mas pronto, quando ele faleceu, tal como outras pessoas, vão milhares de memórias desta terra que desaparecem. Portanto, este projeto é sempre uma luta contra o tempo. Outras pessoas que nos ajudaram muito na altura, lembro do Sr. José Periquito Vieira, de Val da Pinta, uma pessoa também sempre muito acolhedora, sempre a querer partilhar o arquivo dele, que também guarda com muito carinho. O Sr. António Araújo, filho de outro António Araújo, que durante 50 anos publicou a revista O Cartaz e que felizmente guarda o espólio do pai e que sempre nos abriu a porta para digitalizarmos esse imenso espólio do pai dele, que é muito importante também para o Cartaz. O Sr. Artur Oliveira, mas através que nos abriu o espólio, infelizmente também já falecido, mas a família também sempre se foi colaborativa e também é um espólio muito importante no Cartaz no pós-25 de Abril. Nomeadamente tinha o Teatro Amador Combate, que é por exemplo, é um dos
uma companhia de teatro na altura no cartaz que teve muita importância na altura do 25 de Abril e é um bom exemplo de, se não houver arquivos, fotografias e documentação sobre isso, vai-se perder no tempo, não é? E, no entanto, teve o seu tempo de muito sucesso no cartaz. É um bom exemplo de como este projeto pode preservar essas memórias, não é? E das pessoas que não participaram. Caso contrário, não há registros, não há nada que guarde essa memória. É com orgulho que, passados estes anos e graças à colaboração de mais de 200 cartacheiros, foi possível reunir mais de 4.500 fotografias, reunir, digitalizar, catalogar. A foto mais antiga é de 1877, portanto nós temos cerca de mais de 150 anos de história do concelho no arquivo. História, mais de 4.000 cartacheiros identificados nessas fotos, portanto vamos falar da nossa geração dos nossos pais, avós, bisavós e trisavós, e portanto preservamos a memória e salvamos do esquecimento essas pessoas, os locais, os acontecimentos que as fotografias retratam. Participámos uma vez numa feira dos Santos, onde tínhamos as fotografias expostas. As pessoas iam lá visitar, falar connosco e acediam ao computador para ver as fotografias. E na altura editámos uma coleção de postais, 10 postais, um de cada tema. E nessa feira tivemos a visita do Sr. Rogério Raposo, é uma pessoa popular cá no cartaz, e começou a folhear a coleção de postais. E num desses postais, que era o tema das escolas, cuja fotografia é de 1893, e estão as crianças todas identificadas, ele, ao ver essa fotografia, viu a parte de trás, viu o nome do avô. Ao ver o nome do avô, apanhou uma grande surpresa e virou-se para nós e disse: isto é o meu avô. E nós, mas porque é que ficou assim? É que eu nunca vi o meu avô. Pronto, ou seja, eu enchi-me de orgulho, porque se não fosse a nossa ação, o nosso trabalho, aquela pessoa ia falecer sem ver o avô. Nunca tinha visto o avô, um homem que tinha 70 anos, e até aos 70 anos nunca tinha visto uma fotografia do avô. Portanto, através deste trabalho de recolha conseguimos fazer este acontecimento. Aquela pessoa ver o avô. E esta é a que nós sabemos. Existem com certeza milhares de pessoas que viram fotografias de familiares que nunca teriam visto sem este projeto. É isso que tinha este orgulho. E há 10 anos, quando nós surgimos com o objetivo de construir o maior arquivo fotográfico comunitário do cartaz, nós não saberíamos se as pessoas iriam participar ou não. E hoje, graças ao trabalho de mais de 200 cartacheiros que confiaram em nós e que colaboraram, foi possível construir então o principal arquivo fotográfico do cartaz. Através da internet as pessoas conseguem colaborar estando em qualquer lugar e, portanto, muitos cartacheiros na diáspora também participaram. E então é importante reconhecer o trabalho, e quer pelo volume de fotografias, de arquivos que foram partilhados, alguns nomes que valem a pena este reconhecimento. É a Maria Teresa Vassalo e a mãe Juvenália Vassalo, que são responsáveis por centenas de identificações. E vale também destaque também para José Caria Luís, Teresa Magalhães Ribeiro e António Loureiro, que são pessoas que identificaram centenas de pessoas e que têm uma memória que muito contribui para a identificação das pessoas e dar um nome aos rostos que estão presentes naquelas fotos, e que permitem que esses nomes sejam salvos do esquecimento e que continuem entre nós nos dias de hoje. A minha avó também ajudou nessa parte, que ela conhecia muita malta e estava lá, isto é o não sei quantos. Ela sabia toda a gente. E depois o barroco a gente chegou lá com a fotografia quando foi aquilo dos postais, e o caçapo. Isso foi um espetáculo. O caçapo tinha uma memória, já com aquela idade que ele tinha. Sentámos lá na loja da filha dele, ele chega lá, isto é não sei quantos, espera aí um bocadinho que é para a gente tirar os nomes. Aquilo sabia quase toda a gente. Eu fiquei admirado, foi assim, como é que ele com esta idade toda sabe? E depois era o outro e tinha que dizia o nome e dizia como era a conhecida alcunha.
e ao fim de algumas interações, uma foto da qual nada sabíamos, vista por várias pessoas, e no final deste processo temos a foto completamente catalogada e identificada e a história. E isso só é possível com uma comunidade por trás a fazer este trabalho. Passados 10 anos e com um arquivo com mais de 4.500 fotografias, que conta a história do concelho e de cartacheiros de várias gerações durante 150 anos, obviamente este é um arquivo único no Cartaxo e quem sabe pode ser o embrião de um futuro arquivo municipal do Cartaxo. E nós acreditamos que o município do Cartaxo é uma das entidades mais interessadas na continuidade, no crescimento e na perpetuação deste trabalho. O site de uma cara nova é uma edição comemorativa dos 10 anos. Sentimos obviamente que ao longo destes 10 anos a tecnologia foi evoluindo, a maneira como as pessoas acedem e utilizam a internet é diferente, hoje em dia muito através dos smartphones, dos tablets, e portanto era preciso otimizar o site para essa utilização e também tornar a navegação e a pesquisa deste arquivo imenso muito catalogado. Temos mais de 4.000 pessoas identificadas, centenas de ruas, locais, variedíssimos temas. Ou seja, este é um projeto feito da nossa Carolice e da Carolice dos 200 cartacheiros que colaboram, mas obviamente que sem apoios o arquivo pode correr o risco de desaparecer. E portanto é importante termos esse apoio, é importante integrar este arquivo num arquivo maior, mais formal, para que todo este trabalho de digitalização, toda esta informação que foi recolhida por todos estes cartacheiros possa ser hospedada e albergada num sítio para que gerações vindouras possam continuar a desfrutar deste trabalho. Portanto, convidamos todos a acederem ao site que está disponível no endereço www.memoriasfotográficas.pt. Depois, queremos continuar a convidar os cartacheiros a participarem com o projeto, cedendo fotografias, e então nós vamos estar à procura de parcerias e também de apoios financeiros para que a equipa possa crescer, para que o projeto possa crescer, para que possamos acelerar e para que o projeto e para o arquivo, que já é muito importante, possa ser cada vez maior e mais vivo.